Já imaginou um dos animais mais fofos e emblemáticos do planeta desaparecendo para sempre? Pois é, o panda gigante, aquele que é símbolo da luta pela conservação, quase sumiu da face da Terra. Mas você vai se surpreender ao descobrir os motivos por trás desse quase fim e como a ciência conseguiu reverter essa tragédia. Os pandas gigantes são, sem dúvida, um dos animais mais carismáticos do planeta. Eles são adorados por sua aparência fofa, com suas orelhas pretas e aquele olhar inocente. Porém, a realidade por trás da sua sobrevivência é bem mais complexa e alarmante. Durante grande parte do século XX, os pandas foram ameaçados de extinção. Mas por que isso aconteceu? O que levou um animal tão único a um caminho tão perigoso? E o mais importante, como ele conseguiu escapar dessa armadilha da natureza? Para entender por que os pandas quase desapareceram, é necessário falar sobre seu habitat natural. Os pandas vivem exclusivamente nas montanhas de bambu da China, uma região que, durante décadas, sofreu com o desmatamento massivo. O bambu, a principal fonte de alimento dos pandas, é uma planta que cresce de forma lenta e que ocupa uma área vasta. Mas quando o habitat dos pandas é destruído, eles ficam sem sua principal fonte de alimentação. O problema é que, enquanto os humanos cortavam árvores e desenvolviam a agricultura nas regiões montanhosas, o bambu se tornava cada vez mais raro. Mas o problema não para por aí. Para um animal que se alimenta basicamente de bambu, a reprodução já é um grande desafio. As fêmeas de panda só estão férteis por um período muito curto a cada ano, apenas 2 a 3 dias. Isso torna o acasalamento extremamente difícil, especialmente em um ambiente já prejudicado. Para complicar, os pandas são animais solitários, e quando se encontram em cativeiro, a reprodução se torna ainda mais difícil, pois eles não têm muitos companheiros de espécie. Além do desmatamento, a caça e a pressão humana sobre os pandas também contribuíram para sua queda. Durante séculos, os pandas foram caçados por sua pelagem, e o aumento da população humana trouxe ainda mais riscos. Mas, em certo ponto da história, foi percebido que a sobrevivência do panda estava intimamente ligada à sobrevivência da própria floresta e, por consequência, do próprio ecossistema da China. Essa percepção gerou a primeira ação real para salvar a espécie, mas o desafio era enorme. Na década de 1980, com os pandas à beira da extinção, a China finalmente tomou medidas de conservação. Reservas naturais foram estabelecidas e programas de reprodução em cativeiro começaram a ser intensificados. Organizações internacionais como a WWF também entraram em ação para ajudar. Nos anos seguintes, a recuperação do panda foi impressionante. O número de pandas na natureza começou a crescer. E com isso, a sua classificação como em perigo foi gradualmente alterada para vulnerável. Isso é um grande feito, porque em 1980, o número de pandas na natureza era de cerca de 1.000 indivíduos. Embora o futuro do panda tenha melhorado consideravelmente, ele ainda enfrenta desafios. A principal questão é o habitat. O bambu não pode ser facilmente substituído, e a expansão urbana e o turismo continuam sendo problemas. Além disso, a mudança climática pode afetar as florestas de bambu, o que pode prejudicar a população de pandas. A luta pela preservação desses animais ainda é longa e precisa do empenho de todos. A história do panda é uma história de esperança e luta. Quando tudo parecia perdido, a ciência e a conservação conseguiram reverter uma das maiores ameaças à biodiversidade. Embora o panda ainda não esteja completamente fora de perigo, o que aconteceu até agora é um exemplo claro de como ações focadas e esforço conjunto podem salvar espécies do abismo da extinção.
Os pandas podem estar com os dias mais tranquilos, mas o trabalho de preservação continua e cada um de nós pode ajudar a manter essa história viva. Agora, a pergunta é: você sabia que esse animal fofíssimo quase desapareceu? Como você acha que podemos continuar ajudando outras espécies em risco? Deixe seus pensamentos nos comentários e, claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias fascinantes da ciência.